Olá, Edson da Legnet. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Levantamento de Perigos e Riscos. Então, pessoal, hoje a nossa matéria, a nossa discussão aqui vai ser sobre a diferença entre o Programa de Gerenciamento de Riscos para atendimento da NR1, norma regulamentadora, e o levantamento de perigos e riscos conforme a ISO 45001. Apesar de desde 2022 já existir a obrigatoriedade de atendimento à NR1 no que diz respeito ao Programa de Gerenciamento de Riscos, ainda existem empresas que utilizam o levantamento de perigos e riscos conforme a ISO 45001 para atendimento da NR1 ou até mesmo prestadores de serviços que fazem o programa de gerenciamento de risco utilizando o antigo PPRA. Só muda ali o título, usam as mesmas informações do PPRA e vendem como se fosse o PGR. Então, a gente vai passar para vocês essas diferenças e o que realmente vocês precisam observar para estarem cobrando e aí sim atenderem de forma correta a NR1 do Ministério do Trabalho. Tá? Então, nós hoje estamos aqui com o mestre em gestão pela UF, Leonardo, e ele vai passar para vocês como pode ser feito esse atendimento de forma correta, quais são hoje as dores que os clientes possuem, quando eles procuram esse serviço, quais são as necessidades deles para estarem atendendo esse NR1. Então, por isso tudo a gente vai estar passando. Quais são as empresas que a NR1 é aplicável no que diz respeito ao PGR, tá? Porque a NR1 ela tem outras exigências, mas no requisito do Programa de Gerenciamento de Riscos, nós vamos passar para vocês quais são os tipos de empresa que precisam elaborar esse programa. Então, vou passar a bola aqui para o Leonardo e ele vai passar para vocês todas essas informações. Vamos lá, Leonardo. Bom dia, obrigado Edson pelo convite, um prazer participar aqui desse bate-papo informal. A gente sabe que NR1 é um assunto muito vasto, muito amplo, a gente poderia estar semanas falando sobre esse assunto, mas a gente separa alguns pontos específicos que são bem dores das empresas e também dos nossos clientes. Então a Legnet, ela, além dos softwares e produtos que ela possui, ela também realiza serviços. Então, serviços no cliente, nas empresas, e a gente acaba acompanhando o dia a dia do Ministério do Trabalho, através do CIPT, que ele fiscaliza as empresas. Empresas que cobram, às vezes, R$300 para fazer um PGR, que é o PPRA de antigamente. Ele mudou o título, botou PGR, mantém o mesmo padrão, muda algumas coisas, envia e as multas são altas, são pesadas, as empresas estão sofrendo bastante. É um mercado muitas vezes prostituído, porque tem empresas que cobram muito barato por um serviço que tem uma complexidade muito grande. Então, é importante diferenciar a ISO 45001 do subitem 613, que fala dos riscos e oportunidades, que nada mais é do que o levantamento de perigo e risco, que sempre foi feito para atender a norma, a antiga OSAS e agora 45001. Então, os riscos são relevantes, precisam ser mapeados através de metodologia própria. E o PGR é outra coisa, é completamente diferente. Então, uma diferença entre uma norma de gestão, a 45001, e um requisito legal. Então, eu tenho a obrigatoriedade de atender uma legislação, que é a NR1. Já a ISO 45001 eu posso adequar se eu quiser certificar a minha empresa. Então, se eu não quero, não sou obrigado a fazer um levantamento de perigo e risco. Contudo, a NR1 ela traz esse benefício. Então, a empresa que já é certificada tem uma vantagem, ela pode aproveitar o levantamento que ela faz como parte do PGR.
Outra diferença, um ponto importante para esclarecer, GRO, PGR é a mesma coisa? Não é. GRO é a gestão, é o macro. Então, dentro do GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, ele tem uma série de programas que podem ser feitos. Um deles é o PGR. Então, o PGR, que é o plano de gerenciamento de riscos, basicamente você vai ter o inventário de risco e os planos de ação em seguida. É a sua obrigatoriedade. E outra dúvida muito comum que a gente recebe dos clientes é que as empresas acham que o PGR é um documento como se fosse o PPRA. É um documento de 200 páginas, 100 páginas, eu vou estar lá arquivado na minha mesa, veio o auditor, eu entrego e acabou. O PGR é um documento vivo, é um documento que está constantemente sendo aperfeiçoado e constam ali resultados de análises feitas. Por exemplo, na R17, quando mapear risco de ergonomia, como é que eu vou colocar a minha análise ergonômica dentro do PGR? Eu coloco os resultados, as referências. Onde eu vou buscar isso? Na análise ergonômica do trabalho. Então, é como se fosse um grande databook em PGR. Né? O próprio risco de questão de ruído, laudos de periculosidade, de salubridade, esses laudos são referenciados no PGR, então quando ele for apresentado esse documento, seja para o auditor, para um fiscal, ele é uma referência. Então preciso ter várias informações ali, eu vou consultar os documentos principais em outras fontes para apresentar. Então o PGR é um grande resumo de todos os inventários. Vai ajudar bastante o próprio médico para fazer o PCMSO, né, NR7, tá, é super relevante. Também a parte da ergonomia ajuda bastante também. Um ponto importante que eu queria colocar aqui é a maior dor hoje que a gente verifica nos nossos clientes e nas empresas em geral em relação ao PGR. Como o Edson falou há pouco, as empresas aproveitam o documento que tinha anteriormente, PPRA, que foi extinto, e usam como PGR. E no PPRA, assim como nos documentos de avaliação de perigo e risco, as empresas elas fazem uma planilha básica, que é aquela planilha, aquela matriz de probabilidade versus severidade, né? Que você encontra o risco ali para você. Dentro do PGR da NR1, diz assim: gradação da probabilidade. Então a norma fala para você que a probabilidade não é só um número de 1 a 3, eu boto probabilidade alta, média, baixa e estabeleço ali o nível específico. Eu preciso ter critérios para definir qual é a probabilidade do risco, tanto o ocupacional, que é aquele real, como o residual. Então, para o risco ser definido, eu preciso ter critérios. Então a gente verifica que nos PGRs, né, a própria CIP lá do Ministério do Trabalho verifica que a probabilidade são 100 critérios. E a norma fala, olha os níveis de critério que ela define. A, requisitos estabelecidos pelas NRs. B, medidas de prevenção implementadas. C, exigências das atividades de trabalho e comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência, que é o GHE, né, basicamente. Então, se a gente fazer uma comparação com o atendimento da ISO 45001, bastava você separar por área e setor quais eram os riscos e perigos por área. Então, vou ter um risco da área de almoxarifado, vou ter um risco da área administrativa, um risco da área operacional, por área. No PGR, isso muda um pouco, porque no PGR você agrupa por grupos homogêneos de exposição. Então, funções que possuem aquele mesmo risco similar, você agrupa tudo no mesmo setor, digamos assim. Então, você reduz bastante o volume de informações. Então, o PGR ele vem para facilitar, ajuda muito na identificação dos riscos, porque, de fato, se eu tenho 4, 5 funções operacionais que estão expostas aos mesmos riscos, não tem por que você avaliar diferente. Então, esse critério de probabilidade é fundamental.
a gente criou aqui o nosso sistema, né, de PGR. O PGR ele consegue mapear esses níveis de exposição quantitativa, medidas de prevenção e associa gerando um resultado final. Outro ponto importante, relevante, inclusive, para eu mensurar a minha probabilidade, seja ocupacional ou residual, ou o próprio risco ocupacional residual, eu preciso adotar a mesma metodologia. Também outro erro muito comum dos documentos, a gente avalia uma atividade específica, tem um risco 5, e no residual vai para 2. Ok, teve uma redução, provavelmente devido às medidas de controle. Mas critérios de metodologia diferentes. Eu tenho uma metodologia para chegar no risco e tem uma outra metodologia para chegar no residual. Como é que eu vou garantir que de fato reduziu, mitigou, né, aquele risco se o parâmetro é diferente? O parâmetro tem que ser igual. Então, se adotar uma metodologia específica para chegar a um risco, probabilidade, severidade, uso medidas de controle, mitiguei o risco, cheguei ao residual. O residual precisa ter a mesma metodologia do ocupacional. Senão você não garante que de fato houve essa redução. Certo. Então, a gente também agora, uma grande dúvida é para qual tipo de empresa é aplicável o plano de gerenciamento de risco, né? Então, a gente tem o conhecimento que tem um CNPJ, a empresa precisa estar elaborando esse programa, exceto as MEIs, tá? Seriam os microempreendedores individuais. Então, eles estão dispensados do PGR, mas não estão dispensados de atendimento de outras obrigações da NR1. Então, o requisito de PGR, a gente pode considerar que eles estão dispensados, tá? As empresas ME, microempresa, e as empresas de pequeno porte, essas aí, elas têm regras específicas, dependendo do seu grau de risco. Então, a empresa ME e EPP, elas precisam analisar o seu grau de risco e, com isso, verificar como será o tipo de PGR que ela vai elaborar, tá? Uma outra pergunta, uma outra dúvida que aparece bastante para a gente é sobre uma empresa que possui filiais. E a dúvida que chega eu tenho 5 filiais, eu preciso ter o PGR para as 5? Então a nossa resposta é que sim, a norma ela é clara sobre isso. Então o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele é por CNPJ. Então cada filial possui um CNPJ, então cada uma precisa ter o seu Programa de Gerenciamento de Risco, o seu PGR, tá? Então isso aí é para a gente passar para vocês quais os tipos de empresa que precisam implementar o PGR. Então, finalizando, pessoal, a informação é importante, fiquem de olho. Infelizmente, ainda possuem profissionais entregando PGR com dados do antigo PPRA e empresas utilizando o levantamento de perigos e riscos, empresas certificadas na ISO 45001, para atender o PGR, tá? Que é NR1. Então, a gente pede que vocês fiquem de olho, a gente faz muitas as auditorias nessa norma e a gente pega bastante esse tipo de não conformidade, de não atendimento à legislação, tá? Então, as multas são altas, tá? Dependendo do grau de risco da empresa, número de funcionários, que é assim que o Ministério do Trabalho ele classifica as multas. Então, dependendo ali da empresa, pode ser uma multa considerável. E para as empresas que são menores, pode ser também uma multa que impacte ali no fluxo, no orçamento da empresa, tá bom? Então, gostaríamos de agradecer e qualquer dúvida estamos à disposição através do nosso chat no nosso site, tá bom? Muito obrigado e abraço.